Senhoras e senhores, muito boa tarde. É um prazer enorme ter todo mundo aqui, tá? Eu agradeço a presença em nome da Aquarius também, tá? É um privilégio poder apresentar para uma plateia tão importante que são vocês, tá? Bom, o Paiola já adiantou, eu sou o Rafael Gomes, eu sou arquiteto de soluções na Aquarius Software. Eu trabalho na engenharia de aplicação mais voltada a produtos, tá? E durante essa próxima hora aí eu vou fazer uma sessão de demonstração de alguns produtos GE, tá? Que eu acho que a maioria já conhece, tá? O que eu vou fazer, eu vou agora, como eu vou compartilhar minha tela, eu vou desligar a minha câmera porque como eu sempre vou mexer nas telas e tem muita imagem, eu não quero que atrapalhe, tá? Parei a minha webcam e agora eu vou compartilhar minha tela. Só um minutinho. Bom, senhores, como eu falei, né, eu vou apresentar alguns softwares que a maioria conhece já, né, no dia a dia. O primeiro deles vai ser o iFix, que é esse que eu estou exibindo aqui, tá? Então, não sei se todos já conhecem, já ouviram falar, até de um sistema da categoria do iFix, né? Ele é o que nós chamamos de SCADA, né, que é um sistema supervisório de controle e aquisição de dados, tá? Ele é muito, né, quase toda a indústria usa, porque é uma ferramenta muito, bem indispensável, né, no nosso dia a dia. E ela também é muito conhecida pelos clientes, né, falando especificamente do iFix, não só por ser o produto mais, vamos dizer, popular, né, mais demandado da Aquarius, mas de todos os softwares da GE de automação, né, é o que possui maior base instalada no Brasil. Então, eu acho que a grande parte da nossa plateia aí conhece o nosso amigo iFix, tá? E ele também é um dos mais utilizados no mundo. Junto, né, com o Simplist, que é outro supervisório da GE, a GE possui a maior base instalada de sistemas SCADA no planeta. Tá? Então, somando aí iFix e Simplist, eles possuem a maior base instalada. Tá? Isso não só enfatiza, senhores, a grandeza e a popularidade do software, mas também se traduz em confiabilidade e preocupação com a estabilidade e a segurança do produto. Tá? Atualizações contínuas e por aí vai. Né? E para que eu precisaria de um cara desse? Uma pergunta quase que óbvia, né? Como, né, todo sistema supervisório, a função principal do iFix é o monitoramento e controle em tempo real da planta para nos ajudar aí na rapidez da tomada de decisão e na visualização dos processos em tempo real. Tá, então, eu tenho os meus alarmes, eu tenho comandos e por aí vai. Tá? Só que é possível estender, além, né, dessas funcionalidades que nós já temos por padrão, eu consigo estender para diversas outras funcionalidades, como a análise dos dados históricos, integração com diversas aplicações externas, aplicações que estão ou abaixo ou acima do SCADA, né, na pirâmide de automação. Tá? Eu consigo, por exemplo, deixa eu mudar a minha tela aqui, eu consigo pegar os dados do iFix e jogar em um historiador, por exemplo, como esse aqui que eu estou mostrando. Tá? Eu vou falar dele mais para frente, mas é um exemplo do que eu posso fazer com esse dado. Né? O iFix ele não se limita a fazer só o que está aqui. Né? E isso, meus amigos, vai em direção à premissa da indústria 4.0, que é o nosso próximo tópico. Tá? O iFix ele tem sido um dos sistemas supervisórios pioneiros aí em implementações de novos recursos adequados à indústria 4.0, tá? A IoT, Internet das Coisas, né? Então, eu estou falando de operação remota, configuração da aplicação através da web, visualização, monitoramento de dados do meu celular, na minha casa, né? Fácil acesso a partir de qualquer lugar. Então, tem vários recursos que facilitam e muito a integração e conectividade com outros sistemas, né? Nós temos aí o OPC-UA, que eu vou falar mais adiante, que facilita muito essa integração entre os sistemas dos mais diversos níveis. Tá? Então, tudo isso e muito mais são coisas que fazem parte da premissa, né, da indústria 4.0, e o iFix ele tem se adequado continuamente a essa filosofia de indústria 4.0 e IoT. Tá? Todo esse aumento, senhores, de compatibilidade e integração, que é a premissa da indústria 4.0, se traduz também não só na facilidade de eu acessar o meu dado lá no meu celular, né, mas também em capacidade de expansão. Tá?
o que que eu estou fazendo? Eu estou preparando o meu terreno, né? Estou construindo a fundação do meu prédio para que eu consiga atualizar e expandir o meu sistema para novas tecnologias. Eu estou dando capacidades expansivas para o meu portfólio. Né? Então, eu tenho o meu SCADA ali, só que como ele tem toda essa gama, né, essas possibilidades de integração, eu dou um espaço muito maior, eu abro muito mais o leque para as questões das capacidades expansivas, né, de eu inovar com mais facilidade o meu sistema tecnologicamente. Tudo bem? Eu tenho aqui, né, aí falando de um dos grandes trunfos do iFix, né, é a arquitetura, são as possibilidades de arquitetura que o iFix oferece. Tá? Ele é muito flexível, muito maleável. Eu posso ter uma arquitetura simples como um único servidor aqui, onde eu opero e tenho minha base de dados, a arquiteturas mais complexas, mais completas, né, como sistemas redundantes, arquitetura cliente-servidor. Eu tenho outros servidores aqui de outras aplicações que podem estar conectados a ele. Né? Eu posso adequar o meu sistema conforme a minha necessidade. Né? Isso vai se traduzir em preço, né? Em custo-benefício, né? A melhor solução que cabe no meu bolso. Né? Eu tenho também a possibilidade de usar TS, né? Que é agora o RDS, né? TS é um termo mais antigo, onde eu tenho um servidor mais parrudo e eu faço acesso através de dos thin clients, né? Que são computadores menores. Então, isso se traduz em flexibilidade de uso e também de preço, né? A melhor solução que cabe no meu bolso. E eu, como, né, arquiteto de soluções, eu vejo muitos casos, assim, diferentes cenários do que os clientes precisam. Né? Então, um dos meus papéis é sentar com o cliente e falar, meu amigo, o que você precisa para o seu processo, né? E o quanto você pode gastar com isso. Né? Então, o iFix ele é muito receptivo a essa flexibilidade toda. Tá? Então, voltando para a minha telinha, aqui eu tenho uma caldeira, né? Um exemplo de caldeira aqui, toda completinha. Eu posso ter uma destilação, né? Uma telinha de destilação. Só que como que eu posso trazer os dados que estão vindo do meu chão de fábrica para o meu iFix? Né? Eu tenho a maneira convencional, que é colocar, né, através de drivers de comunicação, OPC, qualquer que seja, os meus pontos, né, as minhas tags do meu campo no banco de dados do iFix e a partir daí jogar na tela. Eu posso trazer diretamente de um servidor OPC, como o IGS, tá? Tem uma telinha aí que eu vou mostrar que ele traz direto do servidor OPC. Eu posso mandar ou receber de um historiador, no caso o História, né, que eu vou mostrar mais para frente, mas ele é compatível com outros, obviamente. Eu posso enviar dados de pontos ou dados de alarmes para um banco de dados relacional, como SQL, tá? Via OLDB. Tá? Então, tem vários jeitos de trazer e enviar dados, né, através do meu sistema SCADA. E um ponto importante, senhores, a partir da versão 6.0 do iFix, essa aqui é a 6.5, tá? Mas a partir da 6.0, o iFix ele é um servidor e cliente OPC UA. Tá? Cliente eu acho que foi a partir da 6.1, mas tá bem pareado ali, né? O que é o OPC UA? É a geração mais nova do OPC, não sei se vocês já ouviram falar. Tá? Ela está sendo bem comum nessa geração que nós estamos enfrentando da indústria 4.0. Tá? As aplicações dos mais diversos níveis da pirâmide de automação, né? Desde o chão de fábrica, que é o nível lá mais inferior, até aplicações gerenciais como o MES ou ERP, eles estão adotando cada vez mais o OPC UA como não só como protocolo padrão, mas como, né, meio de comunicação. Tá? Inclusive, é cada vez mais comum a comunicação com aplicações baseadas em web, em OPC UA. Tá? Então, toda essa filosofia de jogar o dado no meu smartphone, né, de eu visualizar minha planta no meu celular, o OPC UA tem sido muito utilizado para fazer a transferência de dados para esses aplicativos, para essas aplicações baseadas em web. Tudo bem? Enfim, tem muitos outros métodos de fazer essa troca de dados, tá? Uma outra telinha legal além dessa aqui, essa aqui de Invase, né? Eu não sei se vocês perceberam, mas essas últimas 3 telinhas que eu estou mostrando, ela tem bem essa escala de cinza, né? Essa cara mais minimalista, né?
Eu posso fazer a minha tela do jeito que eu quiser. Isso aí o iFix ele não te dá a limitação para isso, né? Mas as gerações mais novas do iFix eles já vêm com um ambiente um pouco mais preparado para atender a norma ISA 101, que tem todas aquelas regras de dano ao olho do operador a longo prazo, que é uma verdade, cientificamente comprovado, tá? Eu tenho aqui objetos mais simples, o uso de cores é mais para um uso de alerta, por exemplo, né? Então o iFix ele vem preparado para isso também, tá? Tem objetinhos prontos que eu vou mostrar mais para frente que ele facilita muito esse desenvolvimento, tá? Não, eu tenho animações, eu tenho gráficos, como vocês podem ver aqui, eu tenho os meus indicadores, tá bom? Então, tem algumas coisinhas legais aí de desenvolvimento que eu vou mostrar mais para frente. E uma coisa muito comum, na verdade indispensável, né, para os nossos sistemas supervisórios, são os alarmes, né? É muito comum, eu aposto aqui que pelo menos 80% dos clientes que usam o iFix tem uma telinha de alarme aqui embaixo, né? Essa tabelinha de alarmes aqui embaixo, né? Que é o sumário de alarmes. Então ele faz o papel indispensável, que é mostrar os alarmes e permitir o reconhecimento dos alarmes pelos operadores, né? Consigo personalizar, consigo modificar em tempo real esse camaradinho aqui, consigo aplicar filtros, tá? E também um outro recurso de alarmes que eu tenho, além de muitos outros, que vale a pena entrar no detalhe, é um recurso tanto quanto recente chamado Alarm Shelving, tá? Traduzindo é arquivamento de alarmes, né? É você colocar o alarme na prateleira, tá? O que é isso? Ele é um recurso que foi implementado a partir da versão 6.0 do iFix, de acordo com uma norma da ISA, a 18.2. Tá? O que ele faz? Vamos supor aqui que a minha envasadora aqui vai entrar em manutenção. Né? Eu tenho todos os alarmes configurados para ela, só que eu sei que por eu tirar ela lá da minha linha, né, por eu estar mexendo nela, vai gerar um monte de alarme para o meu operador e vai atrapalhar, né, vai criar uma carga de trabalho desnecessária. Tá? O que eu posso fazer? Eu posso silenciar temporariamente esse alarme de forma que, depois que o tempo que eu estabeleci dele ficar silenciado, dele ficar quieto, expirar, ele volta, sem eu precisar tomar ação nenhuma. Tá? Por exemplo, tem aqui, eu vou pegar o alarme aqui da minha envasadora, né? Vou vir aqui e dar um shelf. Eu consigo também criar presets para facilitar qual é o tempo selecionado. Né? Eu quero silenciar por 1 hora, quero silenciar por 12, por 24, né? Esse alarme aí. Né? Eu posso criar também alarmes, presets por turno, né? Como 8 horas, 16 horas e 24 horas. Tá? Eu consigo criar políticas diferentes para esse nosso amigo aí. Tá? Vou colocar aqui por 1 hora, por exemplo. Eu vou dar o shelf. Ó, ele já sumiu do sumário de alarmes, né? E ele está lá, ele está arquivado. Entrou em condição de alarme a minha envasadora, ele não vai ficar disparando alarme. Tá? Puxa, Rafael, mas eu queria então ver quais alarmes estão em estado de shelving ou eu queria voltar com ele antes de expirar aquele tempo. Eu posso fazer isso? Positivo, você pode. Deixa eu mudar para uma outra telinha aqui, ó. Nesse sumário de alarmes, eu tenho todos os meus alarmes que não estão em shelving, né? O shelved aqui é falso. E eu tenho um sumário exclusivo para os alarmes que estão nesse estado. Ó, todos os alarmes que estão silenciados, no caso um só. Né? Tá aqui, ó. Consigo criar um sumário só para isso. Ah, putz, já terminei a minha manutenção, já voltou lá a minha envasadora para o normal, eu quero tirar ele desse estado silenciado. Ó, eu venho aqui e dou um unshelve. Tá? Ele vai sumir daqui e se gerar um alarme de novo para ele, ele vai aparecer aqui. Tá? Esse é um recurso das 6.0, tá? De acordo com a norma ISA 18.2, como eu falei, tá? E é bem interessante aí, tá? Para esse tipo de ocasião, tudo bem? Senhores, só uma coisa relativa às perguntas, tá? Só dando uma pausa. As perguntas, assim como foi feito anteriormente, né? Eu vou pedir para que vocês perguntem à vontade, mas joguem lá no Q&A, né? No perguntas e respostas, para eu responder um pouco antes do café ou durante o café, tá? Se sobrar um tempinho, eu respondo um pouco antes, tá? Mas podem perguntar, fiquem à vontade. Se precisar marcar uma conversa mais detalhada para eu demonstrar, a gente marca, tá? A gente está aqui para ajudar, tá bom? Bom, aí
eu fui para uma telinha de gráficos, né, dos charts que a gente fala. Eu tenho aqui diversos tipos de gráfico, meus amigos, olha só. Eu tenho gráficos de linhas com múltiplas escalas, ele é personalizável, inclusive, tá? Eu tenho gráficos de dispersão, histograma, os gráficos SPC, né, que a gente chama, ou CEP, Controle Estatístico de Processo, tá? Esse aqui, por exemplo, é o de média aritmética, esse aqui é o de desvio padrão e o da faixa de valores, tá? Mas são 3 gráficos de CEP. Enfim, eu consigo personalizar, eu consigo trazer dados das mais diversas formas, tá? Eu posso trazer de um dado histórico, posso trazer do iFix, da base de dados, posso trazer direto no meu servidor OPC, como eu falei, né? Ó, IGS, eu estou usando uma tag de simulação, né? Mas ele não está passando pela minha base de dados. Tá? Eu perco capacidades de alarme, eu perco algumas coisas que dependem, né? Que exigem que a minha tag, o meu ponto esteja na minha base de dados, né? Mas é uma alternativa. Tudo bem? Eu tenho também outros objetinhos prontos, outros, né, até outros gráficos das mais diversas categorias, tá? Esse aqui é mais um gráfico, ele é mais voltado para dados históricos, tá? Então tem aqui 2 tags, eu consigo modificar esse gráfico em tempo real, tá? Visualmente, ou quero adicionar uma tag, quero remover uma tag, por exemplo, tá? Eu consigo utilizar diversos tipos de gráficos para diversos fins, né? Para diversas utilidades. Tudo bem? Então vou voltar para a minha tela da caldeira. E agora, senhores, eu vou tirar do modo de execução e vou colocar no modo de desenvolvimento aqui do meu iFix, que eu vou mostrar algumas coisinhas relacionadas ao desenvolvimento, tá? Deixa eu fechar aqui a minha... Vou deixar ela de lado aqui. Bom, eu não sei se vocês já se tocaram nisso, mas o iFix ele tem bem cara de Windows, né? Bem cara de Office, né? Aqui o 6.0 em diante ele tem mais cara de Office 365, né? Então a interface é bem intuitiva. Eu tenho aqui várias e várias ferramentas de desenho, de alinhamento, de organização, né, dos nossos, das nossas formas, dos nossos objetos gráficos. Eu tenho várias ferramentinhas de desenvolvimento que agilizam e muito o tempo de desenvolvimento. Tá? Se comparar com um cara que faz tudo do zero, né? Eu consigo aqui no iFix, eu já tenho muita coisa pronta, coisa que me agiliza no desenvolvimento. Tá? Eu tenho, por exemplo, os meus dínamos. Olha só. Tá? Deixa eu pegar aqui uma galeria dos HPs. Vou pegar aqui os mixers. Olha o que são os dínamos. São objetinhos prontos, eu tenho várias bibliotecas prontas para eu, né, na hora de desenvolver, eu já tenho a coisa pronta, já tenho a coisa padronizada, né? Outro exemplo, deixa eu pegar aqui um exemplo mais completo, né? Vou pegar esse Water Clarifiers aqui, ó, né? Olha o tanto de desenho que eu tenho, ó, quão complexo é, né? Já tenho pronto aqui para mim, basta eu arrastar para lá, né? Deixa eu pegar aqui umas chaves aqui, ó, por exemplo, né? Pegar essa vermelha e vou arrastar para cá. Ele não só tem um objeto gráfico pronto, senhores, mas ele também traz uma interface muito intuitiva, muito fácil, muito simples, para eu colocar, por exemplo, a minha tag, vou escolher aqui uma tag qualquer, e qual estado, né? Se ele está para cima, se é 0 ou 1, se ele está para baixo, 0 ou 1, e acabou. Tá? Eu tenho cada linha que vocês viram aqui, ó, dessa minha árvore de objetos, é uma galeria diferente, ó. Olha quanto que cada uma tem. Tá? Então, assim, facilita muito a nossa vida, tá? Principalmente para o desenvolvedor. Tá? E fora que tem uns objetos gráficos aqui que eles são bem atraentes visualmente, né? Eu não preciso fazer nada do zero. Tudo bem? E, puxa, mas eu não tenho nada nesses dínamos aí que me satisfaz, né? Algo que é bem difícil, mas é possível. Eu posso criar também os meus próprios dínamos. Eu posso criá-los, eu posso desenvolver. Tá? Tudo bem? Outra ferramenta muito interessante, principalmente para o pessoal que não é muito fã de programação, não é muito fã de script no iFix. Tá? Eu tenho ferramentas chamadas experts. O que elas fazem? Através de interfaces simples e intuitivas, ela escreve o script para a gente.
Querem um exemplo? Olha só. Vou pegar um push button aqui, colocar aqui motor 1, né? Olha quantos cliques eu vou dar, podem contar no dedo, quantos cliques eu vou dar para associar o clique desse botão à mudança de estado no meu motor. Olha só. Pronto. Tá? Se eu clicar nesse botão aqui, ele já sabe que é para alterar o estado desse motorzinho aqui. Vamos ver se funciona? Aí. Tá? Então, com poucos cliques, muitíssimos poucos cliques, eu consegui associar, a fazer um comando, tá? E ele escreveu também um script para nós, sem a gente saber, ou sem estar muito na cara, olha só, tudo isso aqui, ó. Tá? Então, não precisa ser um expert em scripts, eu sei desenvolvimento, tudo, para fazer esse tipo de coisa. O iFix ele tem ferramentas que fazem isso para nós. Tudo bem? Vou mostrar agora, voltando para o modo de execução, um outro recurso. Eu tinha que modifiquei a tela, eu tinha que salvar primeiro. Um outro recurso, meus amigos, que são os grupos de tag, que a gente chama de tag groups. Tá? Olha que interessante. Na mesma tela, no mesmo arquivo de tela, eu consigo controlar diferentes conjuntos de tag. O que isso significa? Vamos supor que lá na minha planta eu tenha 3 conjuntos de tanque como esse aqui. Tanque, válvula de entrada e de saída. Pode ser de água, do que for. Tá? Imagina só, em uma única tela, né? Ao invés de eu precisar criar telas diferentes para esses 3 tanques, eu consegui controlar de um lugar só. Tá? Então, nesse exemplo, aqui, no momento, eu tenho selecionado o meu tanque 1, a válvula de entrada e de saída do tanque 1, e o nível dele aqui. Beleza? Agora eu quero ver lá no meu tanque 2, como é que estão as coisas. Ó. Aqui já mudou. Vou abrir a válvula aqui do tanque 2. Tá com um nível diferente. Vamos voltar para o tanque 1 para ver como é que tá? Tá fechada a válvula dele. Né? Tanque 3. O nível aqui mudou. Vou abrir a válvula do tanque 3. Tá? Então esses tag groups eles são muito úteis para isso também. Tá? Uma outra utilidade desses tag groups são, por exemplo, eu vou criar pop-ups, né? Telinhas pequenininhas de quando eu clicar nessa válvula ele abrir uma janelinha aqui, uma telinha menor. Tá? Os tag groups, né, dependendo de qual válvula você quer abrir, você manda ele abrir aquele conjunto de tags para controlar aquelas tags daquela válvula, daquele lugar. Tá? É um recurso muito útil do iFix, tá? Tá presente aí desde versões anteriores, mas muita gente não conhece. Tá? É um outro exemplo. Outra coisa que agiliza já no meu modo de execução é um recurso chamado Quick Trend. Ele cria um gráfico instantâneo para mim, que até brinco que é o gráfico estilo pastel, né? Você quer pronto, ele já está pronto ali, tá? Para essa tag que eu selecionei aqui, ó, para esse data link, né, que está representando essa tag nível 3 aqui. Tem um gráfico instantâneo aqui para mim, tá? Eu posso colocar mais tags aqui para eu visualizar mais tags, salvar essa visualização para quando eu precisar ver de novo, ele já sabe quais tags ele tem que mostrar, tá? Eu tenho também o tag status, que ele pega todos os dados da base de dados do meu iFix e traz aqui para a gente numa tela pronta. Tá? Então eu consigo instantaneamente visualizar essas informações sem precisar desenvolver coisas dedicadas a isso. Tá bom? Senhores, aí um outro parênteses. Tudo isso que eu estou falando e tudo isso que eu ainda vou falar, a gente tem nos treinamentos. Tá? Eu vou falar de treinamento mais para o finalzinho, mas eu tenho todos esses recursos que eu estou falando, a gente aprende em todos os treinamentos, tá bom? E aí falando um pouco mais sobre aí um desenvolvimento um pouquinho mais detalhado, um pouco mais avançado, né, que é o uso do VBA, né, que é o Visual Basic for Applications. Como eu falei, o iFix ele é bem baseado em Windows, né? Tem aquela cara de Windows na interface dele, tá? Que torna tudo mais intuitivo. Só que ele também possui a mesma linguagem de desenvolvimento, né, a scripting engine que a gente fala,
que as outras aplicações do Office, como o Excel ou Word. Tá? Se vocês já estão familiarizados em criar macro no Excel ou no Word, é a mesma linguagem. Tá? Não é a linguagem com a qual o iFix foi desenvolvido pela GE. Tá? Isso aí a Microsoft usa normalmente C# ou Visual C++, tá? Estou falando da linguagem de desenvolvimento aqui do usuário final, tá? Isso, senhores, que a gente chama de script, né, que é o uso de programação mesmo no iFix, torna o nosso iFix muito mais customizável e flexível do que ele já é, tá? Então, além das inúmeras ferramentas que eu já tenho, ele torna exponencialmente mais flexível, mais integrado a sistemas externos do que ele já oferece de capacidade. Tá? Ah, Rafael, mas eu não conheço nada de VBA, poxa, né? Qual a vantagem que eu vou ter nisso aí? Bom, tem aquelas ferramentas que eu já mostrei, os experts, né, que escrevem os scripts para a gente, e também eu tenho não só nos treinamentos de iFix básico e avançado um VBA bem para quem está começando mesmo, como eu tenho um treinamento só para VBA. Eu tenho uma apostila bem bruta só para VBA. Tá? Então, se vocês tiverem interesse em aprender e expandir o uso, né, em masterizar mesmo o iFix, tá? Tem os treinamentos que ensinam tudo isso, tudo bem? Eu tenho controles e elementos ActiveX e VisiconX, que são objetos Microsoft, para expandir ainda mais as minhas capacidades de interação com o operador da minha HM. Tá? Eu tenho vários objetinhos Microsoft aqui que eu consigo usar para expandir as capacidades das minhas telas. Tá? Eu tenho até um Windows Media Player aqui, controle de abas, uns combo boxes, né? Eu tenho como acessar via RDP uma outra máquina nessa janelinha aqui, inclusive. Tá? Consigo usar o web browser para fazer pesquisas. Tá? Ó, não é print não, isso aqui está funcionando mesmo. Tá? Eu tenho calendário, eu tenho como trazer, por exemplo, dados do Historian via VisiconX, através desse objeto, VisiconX, melhor dizendo. Tá? Consigo fazer consultas, né, as famosas queries que a gente fala. Tá? Então, eu consigo também usar esses objetos para expandir ainda mais a minha customização. Tudo bem? E aí, senhores, um último recurso desse iFix aqui que eu vou mostrar, antes da gente ir para outras coisas dele, é um recurso que se chama Historical Playback. Tá? Tá presente, se eu não me engano, desde a versão 5.9 do iFix. Tá? O que é isso? Deixa eu ticar essas caixinhas aqui. Olha que legal, eu consigo voltar no tempo aqui no meu iFix, desde que eu tenha dados históricos. Tá? Esses dados têm que estar gravados no historiador, né? Senão eu não consigo, porque a base de dados do iFix é volátil. Né? Eu consigo voltar no tempo para ver o que aconteceu horas atrás, né? O que estava acontecendo na planta quando deu esse problema, né? Como que estavam os meus indicadores, eu pauso o tempo, eu consigo configurar muitas outras coisas, como eu quero deixar ele em loop, né? Rebobinar e deixar em loop durante 1 hora, das 11 ao meio-dia, por exemplo, né? Numa velocidade de 50 vezes o tempo, para eu ficar analisando continuamente. Eu consigo fazer isso, tá? Então, esse é um recurso bem legal também, que eu preciso, apesar de precisar do Historian, ele é muito útil. Tá? Eu não preciso analisar, entrar no Historian lá e voltar no tempo, fazer relatório, não. Ele já tem isso aqui para gente. Tá? É o Historical Playback que nós falamos. Tá? Eu consigo voltar aqui no tempo corrente aqui facilmente também. Tá? Esse é um recurso muito bacana aí das versões mais novas do iFix. Tudo bem? Agora, meus amigos, o que eu vou mostrar? O meu iFix 6.5, que é a versão mais recente dele, ele vem com uma instalação opcional, mas ele já vem embutido com o Configuration Hub. Né? Como o Joe disse lá de manhã, né, ele é uma IDE, ele é um ambiente de desenvolvimento integrado, que ele tem o intuito de criar um ambiente, né, de disponibilizar um ambiente de configuração centralizado
para administradores, tá? Então isso aqui já é numa interface web, né? Eu consigo acessar da minha casa ou até de um tablet se eu quiser, tá? E eu tenho aqui algumas configurações do iFix, tá? A ideia, como o Joe tinha falado, é expandir para todo o portfólio da GE, tá? Para outras aplicações, o Storium também é compatível com isso, se não me engano o Plant também, mas eu consigo... eu tenho disponibilizado para mim uma interface centralizada para eu gerenciar todas as minhas aplicações. Tá? A configuração é simples, é acessível de qualquer lugar. Eu consigo ver, no caso do iFix, outros nodes, né, outros nós, caso eles estejam conectados aqui. Tá? Eu tenho sincronização em tempo real entre usuários. Né? O Rafael e o Joãozinho estão mexendo no Configuration Hub aqui, fazendo um monte de alteração ao mesmo tempo. Né? Ele tem essa inteligência para mesclar as alterações. Tá? Aí um exemplo, né? Eu tenho aqui a minha base de dados do iFix. A mesma aplicação que eu estava mostrando para vocês agora há pouco, tem essa base de dados aqui. Ó, tá? Eu consigo administrar as minhas tags, eu consigo carregar diferentes bancos de dados aqui, consigo exportar, importar tags, consigo alterar as propriedades das tags diretamente por aqui. Tá? Lembra daquela janelinha, quando você vai criar uma tag, tem tudo para você, né, na hora de criar? Então, é isso aqui. Ó. Tá? Eu consigo também trazer tags de um servidor OPC, aqui no caso o IGS, né, diretamente para cá. Então eu tenho lá o meu IGS, o meu servidor OPC, integrado com esse camaradinho aqui, e eu consigo trazer dados, né, trazer tags, na verdade, diretamente por aqui. Tá? Eu consigo consultar o meu IGS diretamente por aqui também. Beleza? Mais um aplicativo web que aí ele é muito agradável aos olhos, né? É o Operations Hub. Aqui o Joe também tinha falado, mas a gente não entrou numa demonstração profunda, né? Esse nosso amigo, pessoal, o Operations Hub, ele não é nativo do iFix, tá? Ele não vem, ele é uma aplicação separada, tá? Mas ele pode vir embarcado dependendo da licença de Historian que você compra. Tá? Do historiador que eu vou falar daqui a pouco. Tá? Mas olha só, eu consigo visualizar a minha telinha do iFix em tempo real, tá? Do mesmo jeito que ela está lá. Tem algumas restrições de desenvolvimento, de objeto que você pode ou não usar, tá? Mas é a mesma coisa. Tá? Tudo na ISA 101 aqui, né? Eu consigo criar navegação para outras telinhas aqui, do mesmo jeito que eu tenho no iFix. Eu posso colocar um sumário de alarmes aqui também, né? Mais para eu visualizar do que para eu operar, mas eu consigo reconhecer se eu quiser, eu consigo tirar e remover, adicionar e remover capacidades desse camaradinho aqui também, tá? Vamos para outra tela, ó, a destilação. Né? Aí, o problema na válvula aqui, né? Olha só, tá? Aí, a mesma coisa, tá? Essa comunicação, senhores, lembra que eu falei do OPC-UA lá no início, que muitas aplicações web se comunicam através do OPC-UA? Então, aqui não é diferente. Tá? Com o iFix, o Operations Hub se comunica via OPC-UA. Tá? Igual eu falei, é cada vez mais comum aplicações baseadas em web utilizarem esse tipo de comunicação. Tá? Então, o meu iFix ele tem que ter capacidades de servidor OPC-UA. Tá? Eu tenho também como enviar comandos aqui desses botões, por exemplo. Se eu quiser associar, colocar botões aqui embaixo para enviar um comando via OPC-UA, eu consigo. Tá? Os alarmes eu já mostrei. Tá? Tá, então do iFix é isso, meus amigos. Aí, né, antes da gente partir para o Historian, eu tenho o assunto sobre os treinamentos. Né? Com o advento da pandemia, a gente precisou criar ambientes virtuais de treinamento. Tá? Então, além do in loco, né, no cliente e na Aquarius que nós já fazíamos, a gente está fornecendo treinamentos para remotos, tá? De iFix, de Historian, do que quer que seja. Tá? Igual eu falei, tudo isso que eu passei é contemplado nos treinamentos, com exceção desse camaradinho aqui, ó, que é um software separado. Né? Nos treinamentos de iFix, a gente contempla tudo que foi passado. Tudo bem? Bom, vamos lá então para o nosso historiador, para o nosso Historian, né? O que ele é, né? Assim como o iFix ele é um SCADA, né? Ele é um supervisório, o Historian, né? Em tradução livre, historiador mesmo, ele é o que a gente chama de PIMS,
né, que é o Plant Information Management System, ou Sistema de Gerenciamento de Informações da Planta. Tá? Ele é um banco de dados temporal, não é relacional, ele é temporal, para arquivamento de dados, tá, de alta performance. Ele é designado a coletar, né, a varrer dados que estão ocorrendo no chão de fábrica, né, no iFix, e armazenar esses dados permanentemente, a velocidades extremamente altas. Tá? Quando eu estou falando de banco de dados temporal, pessoal, eu estou representando o meu dado, né? Eu estou representando os valores passados desse dado. Né? O valor ele é sempre associado a um tempo, né? A um timestamp. Tá? Então, o Historian ele é feito justamente para isso. Ele também é um software separado do iFix. Tá? A partir da versão 6.0 ele é o historiador padrão do iFix, mas ele é separado. Tá? Porque o historiador clássico foi descontinuado a partir da 6.0. Tá? Aí tem, quando você compra dependendo da licença de iFix que você compra, você já ganha uma licença de Historian Essentials, que é um pouco mais simples, né? Que ele veio para substituir o Historian for SCADA, né? Então, vocês não vão perder capacidade de historiar, não. Tem uma migração bem fácil e isso é bem tranquilo, tá? Para que eu precisaria, senhores, desse historiador aí, né? Para que os nossos clientes precisariam desse cara? Bom, primeiro, análise de problemas, né? O que aconteceu quando estava ocorrendo um vazamento lá, como é que estavam as minhas variáveis, né? O que aconteceu momentos antes do problema, né? Como que os meus pontos estavam, né? Análise estatística, eu consigo colocar esses dados em tabelas, em indicadores, né? Consigo comparar dados entre períodos, né? Deixa eu ver como que a minha produção estava exatamente um ano atrás nesse mês. Consigo comparar dados. Eu crio indicadores, eu crio relatórios. Muitas coisas dá para fazer com esses dados permanentemente gravados. Aí até uma segurança, né? Se acontecer alguma coisa no passado, como é que você vai provar que aconteceu? Como que você vai analisar? Né? Então ele está se tornando cada vez mais indispensável. Tá? O Historian, senhores, ele também é muito flexível, tá? Quanto à arquitetura. Tá? Essa telinha aqui faz parecer complicado porque ele está mostrando tanto de recurso que ele tem. Tá? Mas é bem tranquilo. Eu posso colocar o meu historiador junto ou separado do meu iFix, aí vai, né? Vale um estudo para ver quão seguro isso é, colocar separador junto. Tá? Eu consigo, nas versões mais recentes do Historian, ter o que eu chamo de escalabilidade horizontal. Tá? O que é isso? Eu consigo, por exemplo, eu tenho uma licença lá de 100 milhões de pontos, né? Comprei aquela licença parrudona lá, né? Só que o meu servidor, ele só entre aspas, né? 60 milhões de pontos. Putz, ficou sobrando 40 milhões, cara, quase metade, né, do que eu tenho direito. Eu consigo distribuir esses 40 mil pontos que sobraram, por exemplo, em outros servidores do Historian, com a mesma licença, tá? Então isso se torna mais viável, né? O custo-benefício se torna muito maior, tá? E eu também tiro mais proveito da quantidade de pontos que eu tenho direito, tá? Aí, ao invés de eu comprar duas licenças de 50 mil pontos, eu compro uma de 100 mil, por exemplo, né? Eu tenho toda essa flexibilidade, tá? E, deixa eu voltar para o meu historiador. Como que esses dados, senhores, são coletados para o historiador, né? Aqui, na minha fonte de dados, aqui no caso o iFix, que eu voltei para ela, né? Eu coloco um coletor. O coletor é como se fosse um servicinho que fica varrendo o que está acontecendo no chão de fábrica e fica mandando para o Historian. Tá? Ele faz a primeira etapa de compressão dos dados, né? Por exemplo, eu trabalho com temperatura, não quero que ele historie, que ele grave todos os pontos, porque é uma variação muito lenta, né? Só vai gravar no meu disco coisas necessárias, né? Ele economiza espaço em disco através dessa forma. Então o coletor ele faz essa primeira etapa de compressão, tá? E manda para o servidor do Historian, que faz a segunda etapa de compressão, tá? E grava os dados ali onde a gente quiser, no meu disco C, no meu disco D. Tá? E aí falando de compressão, né, desse tratamento de dados para economizar espaço em disco, o algoritmo de compressão do Historian é um dos melhores do mercado, ele é tido como um dos melhores do mercado, tá? Dos mais eficientes. Tá? Os meus dados, senhores, eles são permanentemente gravados nesses arquivos aqui, ó, denominados archives. C, próprio Historian Data, archives. Tá?
Tudo isso aqui são dados, seja do iFix, seja direto do meu PC, o que quer que seja, tá? Eu posso usar para análise posterior. Tá? Posso mandar ele gravar um arquivo por dia, ou um arquivo a cada 500 mega, onde eu quiser. Aí vai. Isso tudo é configurável, tá bom? E aí, Rafael, que tipo de dado que eu consigo coletar do meu iFix, né? Para o meu Story, no caso, né? Não do iFix, para o Story. Eu consigo coletar do meu supervisório, no caso o iFix. Eu consigo coletar dados via OPC-DA, que é o padrão mais antigo, né? DECOM. OPC-OA, OPC-HDA, OPC-ENI, que é o Alarmes Eventos, tá? Consigo coletar de arquivos de texto, de CSV, do OSI, de qualquer outra, de várias outras fontes, tá? Consigo trazer esses dados, comprimir e gravar, tá bom? E agora, deixa eu abrir aqui o meu administrator do Historian. Eu tenho uma interface aqui que eu configuro facilmente tudo que eu preciso, tá? Eu tenho essa telinha aqui que ele mostra as estatísticas, mas eu consigo configurar tag a tag, né, o tipo de coleta das tags aqui no caso do meu iFix, tá? Consigo aplicar escalonamento, compressão e tudo mais, tá? Eu consigo aplicar a configuração no coletor, que é aquele servicinho que eu falei que fica trazendo os dados, tá? Consigo modificar aqui onde os meus arquivos vão ser, os meus arquivos, né? Aqueles arquivos permanentes, eles vão ser armazenados, tá? E aí, é uma interface bem tranquila, tá? Ah, Rafael, mas você falou aí que eu posso colocar o meu iFix separado do História, né? A minha fonte de dados separado do meu servidor de História, tá? E se essa conexão for rompida? Né? Eu tenho uma máquina com iFix, alguém cortou lá o cabo de rede, ficou sem internet, qualquer coisa que seja, né? O História, o coletor do História, na verdade, que fica aqui na fonte de dados, por exemplo, ele tem um recurso chamado buffer. Tá? Enquanto o coletor ele sabe que a conexão com o Historian foi perdida, ele fica guardando localmente os dados, onde ele está mesmo, na máquina, aqui no caso do meu iFix. Tá? Quando essa conexão é restabelecida entre servidor Historian e fonte de dados, ele automaticamente manda esses dados. Ele tem essa inteligência. Tá? Então, eu não preciso ficar mandando manualmente os dados, como eu não perco dado, eu não tenho lacuna no meu processo nesse caso. Tá bom? Bom, eu mostrei agora o Story Administrator, mas eu também tenho, olha que legal, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se é esse aqui, isso. Eu tenho uma interface web para aquele mesmo administrator aqui, ó. É isso aqui na web. Tá? Então, torna muito mais fácil de um gestor ou alguém que não está cara a cara com o administrator de configurar a nossa história. Tá? Eu consigo ver os clientes conectados, eu consigo ver quais coletores estão rodando, qual o estado deles. Tá? Eu consigo visualizar aqui a taxa de leitura, consigo modificar aqui a minha janela de tempo. Tudo bem? Posso ver até os detalhes do meu coletor, tá? Ver as estatísticas dele aqui e tudo mais. Tá bom? Eu tenho tanto o dashboard quanto a parte de configuração dele também. Tudo bem? E aí, Rafael, onde que eu posso colocar esses dados aí do História, né? Você falou que coloca no disco C, no disco D e onde mais, né? Bom, eu posso realmente colocar on-premise, né, no meu próprio servidor ali, num disco local ali que eu tenho na minha empresa, né? Eu posso espelhar esse arquivamento, né? Eu posso mandar ele historiar, ele gravar permanentemente os dados na minha máquina 1 e na máquina 2, se eu tiver um outro servidor por segurança, tá? E uma novidade também, senhores, é que eu consigo armazenar temporariamente esses dados em nuvem, tá? Ou seja, serviços como o Microsoft Azure, o Alibaba, o Amazon, o AWS, né? O Google e o Predix, eles são, o Story agora ele é compatível com eles, tá? Então eu consigo mandar dados diretamente para lá, tá? Essa máquina aqui, ó, essa que vocês estão vendo, que eu estou apresentando, ela está no Azure, tá? Ela está na nuvem, tá? O que eu estou dizendo é que a nuvem vira um outro ponto de arquivamento de dados, tá? Esse aqui para o Story é como se fosse local, como se fosse um servidor on-premise, para ele não faz diferença, tá? Mas eu consigo enviar para uma instância desses serviços em nuvem que eu falei.
Tá? É como se você tivesse uma redundância dos dados aí temporária. Tudo bem? Aí, com esses dados arquivados, eu posso colocar em gráficos ou tabelas, como esse que eu mostrei aqui no meu iFix, né, esse histórico aqui. Eu posso enviar para sistemas de outras camadas além do SCADA, como o MES, né, um plant da vida. Posso criar indicadores, dashboards usando o Visual KPI, por exemplo. Coloco em um CSV, eu crio relatórios. Tá? Inclusive o Story, ele vem junto também na instalação um suplemento do Excel chamado Excel Add-in. Talvez muitos conheçam. Tá? Ele cria uma abinha lá no nosso Excel para trazer dados do Story. Eu crio relatórios, faço gráficos. Tá? E eu consigo também usar o que a gente chama de coletor de cálculo para ele realizar cálculos em arquivos já armazenados, já consolidados. Tá? Eu quero pegar o total da minha produção ontem, né? Eu mando ele somar todos os dados das tags dos arquivos que estão armazenados. Tá? Tem essa possibilidade também. Eu tenho outras formas também de enviar esses dados do Historian para outros lugares. Tá? Eu tenho, deixa eu voltar para a minha outra telinha. Cadê a arquitetura do Historian? Aqui. Eu tenho no Historian uma API nativa. Tá? O que é a API? A API nada mais é do que um conjunto de códigos, né, de comandinhos, que o desenvolvedor ele cria lá no software, né, que a própria desenvolvedora cria no software, que permite que aplicações externas acessem seus serviços. Tá? Vamos dar um exemplo aí, o Climatempo, né, o site lá de previsão do tempo. Eles têm, até onde eu sei, uma API onde aplicativos como o AccuWeather, o Weather Channel, enfim, eles podem pegar esse dado lá do Climatempo. Tem, né, é pago, obviamente, mas tá lá disponibilizado na API. Tá? A API fala, ó, cara, pega aí, pode pegar aí o dado que eu trouxe para cá. Tá? Eu tenho a API nativa do Historian, que eu consigo fazer muitas comunicações já. Eu também tenho a API REST, tá? Talvez os desenvolvedores aí, o pessoal de TI conheça, né, bem essa API, que ela é bem famosa, a REST API. Tá? Eu tenho, além da minha API nativa do Story, eu tenho esse camarada também. Tá? Que eu uso, inclusive, no Operations Hub, tá? Que eu vou mostrar também de novo daqui a pouco. Tudo bem? Aí, eu tenho também o Configuration Hub do Story. Eu mostrei do iFix, mas eu também tenho do Story. Tá? Aí, ó. Consigo ver aqui também os meus coletores, eu consigo ver a minha taxa de leitura, os servidores que eu tenho o Story instalado, tá? Só que ele parece um pouco com aquele WebAdmin que eu mostrei, tá? Só que ele é um pouco mais com cara de gerencial, né, de centralização de configuração. O WebAdmin ele é mais técnico e mais específico do servidor, tá? Que a gente está mexendo. Tá? Só que é aqui no Configuration Hub que eu aplico aquela configuração de distribuição de licenças, de escalabilidade horizontal que eu falei antes. Tá? Consigo gerenciar as instâncias dos coletores, eu consigo fazer bastante coisa legal também. Tá? Um que eu já passei, mas eu não entrei em detalhes, é o Trend Client, que ele é vendido nas versões Standard ou Enterprise do Historian. Tá? Ele é quase também que um dashboard de dados históricos, tá? Por assim dizer. Ele é, de fato, um dashboard de dados históricos. Eu consigo parametrizar quais as tags que eu quero ver, qual é a janela de tempo que eu quero visualizar, atualizar automaticamente ou não. Eu posso adicionar outros elementos aqui, como essa tabelinha de valores, eu já tenho tudo bem feitinho, né? Tudo mastigado para a gente. Eu consigo criar visualizações customizadas para isso. Né? Toda vez eu analiso um conjunto de tags, né? Eu quero sempre ver essas tags específicas, né? Eu consigo salvar a visualização aqui, ó, como no demo, né? Ele já vai abrir já com tudo configurado. Tá? E interface web. Vou até dar um F11 aqui para ficar maior, ficar mais bonito. Interface web. Tudo bem? E aí, por último, eu vou falar do Operations Hub do Historian, tá? Não vou entrar muito em detalhes, vou falar mais um pouco da parte do Historian, tá? Aquele mesmo aplicativo lá que eu mostrei do iFix, né, que ele traz a tela para a web, eu tenho também para trazer dados do Historian, tá? Então o Operations Hub, eu crio os meus dashboards, tá? E
eu crio toda a minha lógica aqui de quais tags eu quero pesquisar. Isso aqui é tudo customizável, tá, pessoal? Eu criei do zero isso aqui não é nenhum template, não, tá? Para vocês terem ideia de quão customizável ele é, tá? Coloquei aqui a minha janelinha de tempo, o número de amostras por tag, ele me traz esse valor, os resultados em tabela e também em gráficos, por exemplo, tá? Esse recurso, pessoal, o Operations Hub, ele também é separado do Historian, né, em termos de instalação, só que dependendo da licença de Historian que você compra, ele vem com alguns recursos. Tá? Ele não vem completo, mas ele vem com alguns recursos. Tá? Um dos recursos é esse, por exemplo, o Analysis App que a gente fala, tá? Que é um aplicativo padrão do Operations Hub. Tá? Eu tenho aqui o meu gráfico, né, que eu já salvei aqui o meu favorito com os níveis, e eu posso também configurar o meu gráfico aqui, né, com fontes de diferentes lugares, né, como OPCOA, iFix, Simplist, no caso História. Tá? Seleciono aqui o meu servidor, eu mando ele criar um gráfico com essas tags que eu estou selecionando, olha só. Tá? Essa licença que vai junto com alguns Historians, né, dependendo da licença, a gente chama de freemium. Tá? Ele vai realmente de graça, né, com essas aplicações prontas aí do Operations Hub. Tá? Aí eu tenho também esses gráficos, eu tenho como personalizar esses gráficos aqui. Eu tenho também, deixa eu abrir a tela de desenvolvimento do Operations Hub, porque eu tenho como fazer consultas, as que a gente chama de queries, também no Historia. Tá? Então o pessoal que já conhece mais aí de API REST e do Historia, tá? Eu consigo montar queries também. Tá? E eu consigo criar fazer todo o meu desenvolvimento lá nas minhas telas lá do Operations Hub. Tá? É através disso que eu estou fazendo isso aqui, ó. Cadê os gráficos? Tá? É através disso que eu estou parametrizando tudo que é mostrado aqui, no caso dos gráficos. Tá? Tá tudo vindo via query, né? E aí, senhores, só para finalizar de vez, né, falando do Operations Hub, aproveitando que nós estamos aqui, deixa eu voltar para a tela da caldeira lá. O Operations Hub, senhores, ele é uma solução, de acordo com a própria GE, tá? É uma solução fim a fim, né, end-to-end, que a gente fala, para desenvolver, gerenciar e entregar aplicações que exploram as capacidades de análise de Big Data e IoT. Tá? Então, toda essa premissa de integração e Big Data, o intuito do Operations Hub é fornecer exatamente isso. Tá? Esse camaradinho aqui, o Operations Hub, ele torna possível criar aplicações que coletam e analisam dados de um ou mais servidores. Tá? Eles podem também engatilhar ações baseadas em eventos. Eu consigo enviar, por exemplo, um e-mail para o meu gestor se a minha tag ultrapassar um nível de alarme absurdo, ultrapassar um valor muito alto. Tá? Eu consigo colocar essa automação nele também. Tá? Ele não é nem um SCADA, né? Não tem todas as capacidades do iFix, e nem um historiador. Tá? Ele é mais a premissa dele é mais gerencial, né? Só que ele possui algumas capacidades de controle e visualização que tornam ele perfeito para isso, né? Uma coisa mais gerencial, acompanhamento, né? Mais uma leitura do que uma operação. Tá? E aí, para que eu precisaria? Bom, eu consigo visualizar em tempo real, como vocês podem ver, os dados da planta. Eu posso criar aplicações como, por exemplo, aquela de gráficos, né? Rapidamente mostrando. Consigo criá-las para tablets, para smartphones. Olha só, não sei se vocês estão conseguindo ver, eu vou dar um zoom aqui. Ó. Tá? Tudo isso aqui eu montei, olha só que legal, o tanto de elemento que eu consigo jogar aqui para montar. Né? Consigo alterar aqui as propriedades, as queries que eu quero usar, as cores do meu botão, tá? Tudo isso eu faço. Então, eu estou criando aplicativos, né? Aplicações para usar no meu celular, no meu tablet. Tá? Consigo personalizar muita coisa aqui também. Tá? Eu consigo também criar usuários e grupos, né? Qual usuário pode ou não acessar essa tela. Tá? Eu consigo configurar várias fontes de dados, que eu saí sem salvar. Consigo configurar várias fontes de dados, como o iFix, o Historia, eu posso configurar mais de um. Tá? Tudo via PCOA, tudo bem facinho. Tá? E as queries que eu já mostrei, eu também tenho plugins
que expandem ainda mais as minhas, os elementos que eu posso usar. Eu posso criar plugins customizados em JavaScript, tem os e-mails que eu já falei. Tá? Então, esse aplicativo aí, o Operation Sub, ele tem esses recursos legais aí. Tá? Bom, senhores, como a gente está na hora do café já, eu vou responder as perguntas durante o café, tá? E, e aí o que eu tinha para apresentar era isso, tá? De novo, mais uma vez eu agradeço a presença de todos. Foi uma honra apresentar para todo mundo aqui, tá? Para essa plateia super importante que vocês são, né? Vocês são clientes, vocês sempre estão lado a lado com a gente está sempre disposto a ajudar, tá? Eu agradeço mais uma vez. E eu transfiro a palavra aí para o nosso chairman, Carlos Paiola. Eu vou parar de compartilhar minha tela. Agradeço, muito obrigado, viu?